Bom dia, pessoal da rede. Bom dia, nossos inscritos do YouTube. Mais uma daily live aí. Bom dia, Rafa. Bom dia, meu querido. Tudo bem com você? Bem? Bom dia, amiguinhos da rede. Como é que tá aí? Tudo bem? Hoje, presença ilustre aqui. Eu sempre acerto, agora acertei. Presença ilustre aí, convidado com muita antecedência. O Flávio Pimentel. O Flávio Pimenta, monstro. Veio, cara, outra experiência aí com a API Gate. Eu trabalho no dia a dia com isso, né? E veio ajudar a gente aí na discussão. Qual vai ser a discussão hoje, Matheus? Hoje a gente vai falar se a gente precisa mesmo de API Gateway. Ô Pimentel, rapidinho, cara, dá um minutinho só de você pra galera conhecer. Todo mundo, o Rafa já se apresentou em outras lives, eu e o Matheus também todo dia. Dá um 30 segundos aí do que você é, o que você faz, do que sobrevive. Legal. Bom, eu sou Flávio Pimenta, sou daqui de Campinas, eu trabalho na Syncidia, que é uma empresa que tem aí um produto que é uma API Gateway, e tem a área de consultoria, onde a gente trabalha aí com os clientes usando ou não esse API Gateway, né? A gente já trabalhou em consultorias também que não usam o nosso produto, e eu, como arquiteto de soluções, tenho o desafio aí de pegar os desafios de negócio dos clientes e transformar em soluções técnicas, né? E aqui em Campinas eu também sou o coordenador do User Group da AWS Campinas e alguns outras comunidades aqui, então eu estou sempre envolvido aí nas comunidades de tecnologia, vendo o que todo mundo está usando aí de ponta e participando dessas discussões aí que são muito ricas e interessantes. Boa. Então, eu trouxe aqui um carinha para guiar a gente, né? Primeiro para a gente falar sobre a realidade de aplicações hoje, de aplicações modernas. E aí a gente começa a falar das problemáticas desse cara e tentar entender se precisa, se não precisa e quando precisa do API Gateway, né? Eu já vi muita gente discutindo precisa ou não precisa. Não precisa de API Gateway e tal, né? Vai me dar dor de cabeça, um elemento a mais para me dar problema. Mas vamos só contextualizar e entender aí como estão as aplicações modernas hoje, aplicações não tão modernas, os monolitos, e depois os microserviços, que estão surgindo, em geral, substituindo aí e desidratando, usando palavras que não são minhas, né? Desidratando os monolitos em pequenos serviços, e as aplicações novas, em geral, estão subindo em pequenos serviços menores, né? Eu vou deixar vocês falarem mais, e eu quero ver, na verdade, vocês, mas então a gente tem essa diferença, né? Monolito, onde tem uma aplicação gigante, respondendo por tudo, todos os controles estão nelas, os controles que eu quero ter, que eu não quero ter, estão nelas. Depois os microserviços, pequenas aplicações fazem parte de uma ou mais aplicações maiores, né? Com todas as suas vantagens e desvantagens, né? Então, o ponto que fez a gente chegar até aqui são mudanças rápidas, mudanças frequentes, times menores e funcionalidades novas o tempo todo, né? A gente vê em qualquer app moderno, em qualquer aplicação moderna, que a realidade é essa, e isso fez com que a caminhada de monolito para microserviço seja uma caminhada inevitável para quase 100% das aplicações, né? Então, toda aplicação nova que nasce, a galera já nasce pensando assim, tipo, essa discussão rola muito pouco, se vai ser um monolito ou em microserviços, essa discussão rola muito pouco, mas às vezes a gente vê, né, uma discussão ou outra. Ou às vezes até, devido à complexidade dos projetos, às vezes é bem comum você ver os PO falando, então vamos para o monolito, né, que não tenho todas essas dificuldades aqui. Porque a gente sabe que nem tudo na vida é flores, né? Então, microserviço, essa é a minha opinião, tá? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Microserviços, o modelo de microserviço, ele não existe porque é hype, porque é legal. Existe porque é uma necessidade, não tem como mais trabalhar de forma diferente disso, porque senão você não consegue, né? Se você tem um core único, a gente não fica inadministrável, né? Não tem como você manter isso, você precisa dividir em equipes menores, todo mundo mexendo no mesmo código ali, então assim, fica inadministrável. Alguém tem uma opinião diferente com relação a isso? Então, microserviço Flávio, é uma opção? Eu vejo, tipo,
o microserviço ele surgiu com o Scrum também, né? Quando a gente quebrou os times e aí a gente tinha vários times ali trabalhando no mesmo Movimento ágil e tal, né? sistema, e aí você tinha que realmente quebrar isso para o sistema trabalhar de uma forma em que as pessoas conseguissem trabalhar de forma separada e depois encaixar isso, né? E aí vem o microserviço. Eu vejo que, tipo, com a evolução, a gente está com microserviços que são utilizados por vários lugares, por vários outros serviços, então desacoplar esses caras e deixar eles com uma base separada, com um gateway separado, com uma inteligência para cada um dos seus serviços é o mais adequado hoje em dia, né? Para a gente poder reutilizar isso, reutilizar as coisas. O uso de microserviço é uma opção? Pimenta. Bom, complementando aí o que vocês já falaram, acho que faz todo sentido, né? Acho que a grande vantagem de desacoplar, principalmente com relação a negócio, né? Você separar o negócio em microserviços que façam sentido para que as áreas, né, também se identifiquem e tomem conta né, das ações de negócio que você vai expor aí para o seu mundo digital, né? E aí já puxando o gancho, né, para a API, para o API que a gente vai chegar, não necessariamente a gente vai ter algo bonitinho, assim, uma API, um microserviço, uma API, um microserviço, né? Quando a gente começa esse trabalho de incluir um microserviço, a gente ainda tem legado, ainda tem monolito. Então, uma das vantagens do API Gateway na frente disso é você não saber o que está depois do API Gateway, né? Você não sabe o que você está acessando. Sim. E ali dentro você controla. Você pode estar hoje no monolito e quando você começa a desidratar ou estrangular o monolito ali, você vai surgindo vários microserviços e deixando isso transparente para quem está consumindo. Que tem uma outra ótica, tem razão, tem uma outra ótica. Aqui eu trouxe, na verdade, assim, uma aplicação moderna, como ela nasce hoje, né? Ela sim, assim, o ideal assim, de uma nova é mais ou menos assim mesmo, né? Exato, mas mesmo assim você tem desafios maiores quando a aplicação já existe, né? Que é o ponto que você está falando, né? Sim. E uma grande vantagem também quando você quebra o seu desenvolvimento de microserviços, além de ter equipes, né, que podem atuar em vários pontos, na hora que isso vai para a produção, alguns microserviços podem ser mais exigidos e ter um SLA, uma disponibilidade maior do que outros. E é nesse momento que você começa a ver a relação custo-benefício da infra, onde você vai deployar esse cara, né? O microserviço 3, por exemplo, aqui pode ser que ele seja super crítico, ele não pode parar. Então, esse cara vai ter redundância, CLA, várias, escalado para tudo que é lado, multi-região, container sobrando lá, container sobrando, né? Container sobrando lá com gordura, isso aí. Gordura. Enquanto que os outros não são tão críticos, podem estar ocupando menos infra, pode estar com SLA mais baixo, num ambiente que não é replicado, que não tem redundância, porque ele não é crítico. Então, isso ajuda em todas as etapas do processo, e inclusive na hora de colocar em produção, que é onde ele vai ficar mais caro, né? Exato. Eu estou trabalhando num projeto, cara, você falou isso, agora eu lembrei. A gente está trabalhando num projeto, uma aplicação que não é tão velha assim, ela autoescala tal e tudo mais, já tem algumas vantagens de aplicações mais novas, mas, cara, é um monolito. Então, assim, é um montão de coisas feitas dentro de um carinha só lá rodando em .NET Framework. Cara, ele precisou escalar agora em função do Covid, porque a ferramenta educacional, né? Então, começou assim, saiu de uma base de 200 mil usuários para mais 800 mil, quer dizer, foi para 1 milhão de usuários da noite pro dia. O que acontece? Cara, ele tá tendo que escalar aquelas máquinas gigantes, né? Então, assim, ele tá duplicando aquelas máquinas gigantes. Ele tinha lá 2, às vezes, durante o dia, 6, 7 máquinas. Cara, agora hoje ele tá com 50, 60. Fora que o monstrolito dele começou a se comportar de forma diferente quando tem mais acesso. Não subiu numa proporção aritmética, subiu numa proporção geométrica. E aí, passou exatamente por isso, né? Se essa aplicação tivesse trabalhando em microserviço, talvez aquela função que consome mais teria um monte de máquinas pequeninas, ou um monte de containers pequeninos, se fosse o caso, não é o caso dele ainda, mas ou um monte de containers pequenos, enquanto as aplicações menos importantes, menos críticas, que podem ficar fora durante alguns minutos, por exemplo, nem redundância precisaria ter, né? Então, é bem o que você falou, né? Justamente. Eu ajudei um cliente nosso também em algumas etapas de análise de performance,
ele tinha um back-end dele que ele tava... ele queria chegar no limite ali do back-end para poder estimar o quanto de propaganda ele ia fazer na TV, porque era um produto que realmente ia alavancar a venda aí com o Corona, né? E ele estava se programando para fazer a propaganda no intervalo da Globo no horário nobre, né? Então a gente fez. Sei bem como dói isso. Dói isso. Sei bem. O Rafa participou do projeto com a gente, parecido, né, Rafa? Doído, né? Quando o Luciano falava, a gente tremia. Cara, todo sábado era tenso. A gente fez os testes na quinta, sexta, para propaganda sair domingo de Páscoa, entendeu? Foi a primeira etapa de teste. Caraca. E, cara, chegou uma hora que, assim, era uma estrutura que era vertical, não escalava horizontal, né? Então, com 10 ou com 100 CPUs, né, 10 para 100, o desempenho da aplicação era praticamente o mesmo. Então, não adiantava colocar mais hardware, não tinha mais jeito. Tinha que ser olhado realmente como que estava a arquitetura da aplicação, o que ela estava usando, que estava sentando ali na hora de passar. Ela não passava de um X ali de RPS, independente da quantidade de máquina que se tinha vertical, né? Exato, aí tem uma questão que a gente pega muito, né, cara? Eu que lido mais com arquitetura, com infra, que é muito comum você ver o negócio, ou até o pessoal de dev, pedindo ajuda para infra, assim. A infra sobe mais recurso, né? E a gente aqui tem várias técnicas para fazer isso, né? Então, cara, a gente pode aumentar o tamanho de máquina, mesmo verticalmente, a gente pode aumentar o número de máquinas e tal. Agora, quando tá doido na aplicação, não tem jeito, cara. É o cara de dev, e não qualquer cara de dev, né? É o cara de dev que conhece aquela aplicação. E se você tá falando de um monolito, você vai ficar preso na tua equipe lá de 10 anos, de 20 anos atrás, que é o que acontece com um monte de cliente, né? Então você acaba ficando meio que refém de poucas pessoas, às vezes até de muitas, mas que estão mexendo naquela que conhecem daquela aplicação. E não adianta pedir pra gente, como infra, para subir máquina, para escalar, que você falou, não resolve, né? E fica mais difícil. Agora, se você tem pequenos microserviços, a chance é muito maior da gente conseguir aqui na infra, óbvio, né? Planejando melhor. Mas no caso de desespero, a possibilidade é muito maior da gente vir aqui crescer e aumentar a infra, ou escalar o número de pods, ou escalar o número de instâncias dentro de um upscaling aí em qualquer vendor. E aí é isso. Então, assim, esses MS aqui, pessoal, que tá no diagrama, esses MS não são Microsoft, são os próprios microserviços. Então, assim, quando a gente leva para microserviço, então a gente tem, sei lá, poderia ter várias APIs aqui respondendo, meu conteúdo estático aqui, o meu front, CSS, HTML, JavaScript, a maior parte das aplicações novas que surgem são assim, né? Então elas alimentam ali o usuário que normalmente é atendido por um browser ou um app qualquer, um app para Android, um app para Apple, ou um app para browser, ou seja lá o que for. Então ele recebe essas informações e esse app tem lá o conteúdo dinâmico, que normalmente são JavaScripts, que em geral são JavaScripts, que aqui não é requisição, tá? É o fluxo do dado, tá? Que vem de cá para cá, né? Então ele faz a requisição e volta ali talvez essas setinhas estejam infelizes, aqui elas deveriam estar para o outro lado. E aí recebe os dados do conteúdo dinâmico, que aí esses microserviços vão interagir com outros microserviços, ou com base de dados, ou com filas, ou com APIs externas, né? Então, essa é uma aplicação, o diagrama base da maior parte das aplicações atuais, mas nem tudo é flores, né? Então, a gente tem vários problemas usando esse tipo de arquitetura. Como, por exemplo, os serviços eles não são iguais, eles são desiguais. Então, a gente tem linguagem de programação diferente, tamanho de aplicação diferente. Pensando que é desenvolvido por equipes diferentes, né? Então, são arquiteturas muitas vezes diferentes, são linguagens diferentes e tudo mais. Muitas vezes protocolos diferentes, né? Então, sim. E aí, né, fazendo já uma chamada para Paygate, protocolos diferentes, né? Então, a gente precisa padronizar isso na hora de entregar para o cliente final lá, naquele desenho nosso inicial, né? Então, aí vem o ponto, né? Então, às vezes o cliente usa protocolo diferente, o microserviço trabalha com protocolos diferentes e o cliente às vezes nem suporta esse tipo de protocolo e tal. Uma coisa que a gente pega bastante, por exemplo, é coisa tosca, né? Mas HTTPS. Então, o ideal, é claro, que é trafegar HTTPS full, né? Sempre que a gente está rodando em tudo. Depois a gente pode entrar em outras discussões aí de injetar o TLS e tudo mais, mas é bem comum os desenvolvedores
cara, não tá muito ligado nisso, não testar isso, não trabalhar nisso, né? Então, só que pro cliente lá na ponta, você tem que entregar HTTPS, né? Segurança e performance são pontos que a gente vê que culturalmente as equipes deixam isso para o final ou deixam realmente quando aperta ou quando tem um problema, né? Exato. E até a autodisponibilidade, às vezes, né? Se a gente não tem um processo de CICD bem definidinho, né? Também. Até às vezes a autodisponibilidade, né? Porque o cara não testa ali duplicar aquele microserviço, né? Multiplicar aquele microserviço e vai ver que, sei lá, persistiu alguma coisa. É claro que as equipes de desenvolvimento mais acostumadas a trabalhar com esse tipo de projeto já nem persiste em nada, né? Já vai segue a linha ali de microserviço. A gente pode qualquer dia fazer uma live só para falar de microserviços, né? Granularidades, diferentes granularidades requeridas. Então, sei lá, um microserviço pode virar 2, um microserviço pode sumir, né? Ao longo de um projeto que vai perdurar ao longo do tempo de vida de um serviço qualquer. Pode ser que o microserviço comece a crescer muito e faça sentido ele ser dividido em 2. Ou o contrário, às vezes, putz, espera aí, esses microserviços estão fazendo parte da mesma coisa, ou a função que esse microserviço não tinha era só uma funçãozinha muito básica que já é atendida por outro microserviço. Então, de repente, não faz sentido a gente matar esse microserviço 2 e ficar só com o microserviço 1 fazendo as duas coisas. O problema é como é que fica isso lá para o usuário, né? Na ponta. Porque se você olhar no desenho, tem uma API para cada microserviço, né? Então, putz, é coisa que a gente vê direto acontecer na vida real, né? Tem a vida virtual e a vida real, né? Na vida real, o cara vai lá e troca o apontamento do nome ali. Se tinha um URL, um host header, sei lá, API 1.domínio.com.br, API 2.domínio.com.br, o cara vai lá e, tipo, redireciona para outra. Aí chega outro cara e fala assim, pô, por que essa URL tem 2 nomes? Sei lá por quê. Provavelmente porque ela foi mexido isso ao longo do tempo, né? Isso realmente vai muito com o conceito aí de design, né? Na hora que você está realmente pensando aí na sua arquitetura, né? A gente gosta muito de trabalhar com design de API first, que é você primeiro pensar nas APIs e depois ver como que os microserviços vão ser desenvolvidos ali para atender aquelas necessidades de negócio. Não necessariamente você vai ter um para um aí, pode ser que você tenha mais de um microserviço atendendo operações diferentes da mesma API, né? Sim. Mas se você partiu para um design de API ali bem focado no negócio, você minimiza esse problema. Mas só quando a teoria, a prática é a prática. Né? Na teoria, a prática é outra, né? Eu sempre digo isso. Na teoria, a prática é outra. e aí acontece, né? De repente você mudar, até as equipes às vezes, né? O Pimenta, porque isso não depende só de tecnologia, depende das equipes, né? Às vezes você pega ali equipes que estão... duas equipes que estão tocando duas funções separadas ou 2 microserviços diferentes, ou que seja 2 APIs diferentes e tal. E aí depois isso muda ao longo do tempo, às vezes, sei lá, o tempo de projeto é uma coisa, depois muda, aí uma equipe assume 2 microserviços, e aí aquela equipe começa a tratar diferente, pensar completamente diferente do que a outra equipe pensava, e começa ou quebrar, ou juntar os microserviços. Então isso é bem comum, né, cara? Assim, a gente vê que não depende só de questões técnicas, é claro que um planejamento bacana faz com que isso tende a mudar menos ao longo do tempo, mas o negócio está vindo, torando, né? Então as pessoas estão... A criatividade humana vai muito além do que as decisões técnicas, né? Com certeza, não tenho dúvida. A gente pega cenários aí que foram desenvolvidos até por outras empresas, por outros clientes, enfim, a gente tem todos os cenários possíveis aí no mundo dos microserviços, dos legados e das empresas que estão entrando aí no digital, que estão fazendo a transformação digital, e agora com o Covid isso é muito mais acelerado, né? Então tem que tomar cuidado para o Go Horse também não entrar em ação, que senão depois a dor de cabeça é maior. Exato. E tá entrando, né, cara? Não tem jeito. Eu brinco que, cara, até na minha agenda cara. Eu fechei minha agenda porque eu só tava fazendo 10 reuniões por dia. Eu dormia com uma reunião no dia seguinte e acordava com 8. e aí cara, se você tá fazendo Go Horse na tua vida, né? Tipo, você tá fazendo uma reunião atrás da outra, não tem tempo de parar e respirar, a chance disso acontecer no desenvolvimento de um produto novo, de um serviço novo, é iminente, né? Então a gente tem que também segurar a onda da galera, né? Inclusive,
Cara, como é que chama ali a Sensidia fica num centrinho ali em Campinas, né? Esqueci o nome. A Sensidia, a base é em Campinas, a matriz, vamos falar assim, né? No Polis, que é um condomínio que tem uma centena de empresas ali de tecnologia. Além disso, a gente também tem unidade em São Paulo, Rio, Curitiba, a gente inaugurou semana passada, Porto Alegre, Belo Horizonte, e estamos com presença na Europa e América do Sul, também Irlanda, Inglaterra, Monstro, né? e Monstro, né? começando algumas coisas aí na América do Sul. Né? Um monstro, né? Nós aqui pobres coitados. Nós aqui, pobres coitados, um monstro, né? Isso? Não, chama Polis ali, né? O lugar. Eu sei porque a Dextra fica ali, né? A Dextra também fica. Dextra, CT, tem uma série de tecnologia. Exato. Eu estava exatamente num projeto, faz um ano, talvez um ano e pouco, que a gente estava começando um projeto novo lá, e com o pessoal da Dextra, e assim, a Dextra tocou no começo, depois saiu, e com várias squads dentro da própria Dextra. E aí, cara, saiu e foi para a equipe do cliente assumir. Então, é exatamente isso que você falou, né? Tipo, a Dextra pensava de um jeito, fazia de um jeito, às vezes as equipes estavam ali, a galera só durante um tempo, atuando ali durante 6 meses, 10 meses num projeto, depois saiu, né? Aí quem fica depois tem outras demandas, outras necessidades, né? Outras realidades, e até skill da equipe, né? Então aí muda aqui o skill da equipe, tipo, uma aplicação que inicialmente foi feita em Python, agora está sendo feito em Java. Mas por que está sendo feito em Java? Não faz sentido, né? Não é adequado para esse tipo de coisa, tal, tudo. Talvez seja melhor fazer usando essa linguagem ou essa. Cara, eu só tenho gente de Java, então tem que ser Java, não tem o que fazer, entendeu? Então... isso acontece bastante, apesar do microserviço, né? O conceito fala, cara, usa a melhor linguagem para cada cenário. A gente vê muito, realmente, todos os microserviços sendo na mesma linguagem, porque, cara, eu só tenho equipe dessa linguagem, para mim é muito caro ficar com um monte de equipe de um monte de linguagem diferente. Mas a linguagem hoje, aí, né, isso dá margem para uma outra Sim, uma outra live. A linguagem hoje, não entrando em nenhum mérito, mas a linguagem né, você tem que saber o de menos, né? Como dosar. É o de menos, assim, óbvio que tem alguns diferenciais entre linguagens, mas eu que sou do mundo Java, trabalhei 20 anos com Java, hoje estou atuando no ecossistema em Python e estou adorando, cara. Então não tem não tem dúvida. Não, e tem um ponto que eu gosto muito de falar, que você falou assim, mas, né, quando a gente fala de microserviço, a gente fala, cara, o que é melhor para cada coisa, né? Então, o que se aplica melhor para cada coisa. A gente, sendo repetitivo, como eu sou todos os dias aqui, pessoas conta, cara. Então, é melhor para a empresa porque eu tenho gente, né? Então, porque eu tenho gente que sabe, né? A curva de aprendizado com um cara de Java aprender Python talvez seja pequena, mas há uma curva. Então, precisa ser contabilizada essa curva e ver se compensa ou não compensa para aquela necessidade pontual, né? Não, com certeza. A gente está começando agora a fazer umas coisas em Go também. Go é uma linguagem que está crescendo bastante, até por conta de performance, integração com Kubernetes. A gente está fazendo alguns operators em Go. Então, Animal. É olhar a melhor linguagem para aquele cenário. Preciso fazer tudo em Go? Não, cara, não é simples aprender Go, não é fácil, mas é uma super linguagem que está crescendo bastante também. Né? Então... Exato. E investir nela é fato, vai ter resultado a médio e longo prazo, dificilmente a curto. Com certeza. Né? E aí só precisa alinhar isso com o negócio. Aí tem outro ponto que é segurança, né? Então você tem lá um montão de microserviços. Se supostamente a gente tiver várias APIs ou vários caras fazendo a parte de API, a gente tem também a questão de de segurança como um todo, né? De tanto disponibilidade quanto autenticidade e confiabilidade. Então, quando a gente tem vários microserviços aí, a gente precisa ter esse controle, a gente teria que ter supostamente teria que ter esse controle em todos os caras, né? Lembrando que estamos falando de API Gateway, então estamos trazendo aqui os pontos que, em geral, são desafios quando a gente usa microserviço e não usa API Gateway. Né? A documentação, né, que... Essencial. Exato, e que você precisa ter a documentação. Então, quando estamos falando de documentação, pessoal, não estamos falando de escrever um documento, tá? Nós estamos falando de dizer o que faz cada uma das funções daquela... cada um dos métodos, cada uma das chamadas daquela API ali para quando alguém precisar usar, ter acesso fácil e preferencialmente dinâmico ali daquela documentação ali para saber quais são os métodos possíveis, o que eles fazem, o que eles retornam, tal, e tudo mais, né? Se eu tenho tecnologias distintas sendo cuidado por equipes distintas, a gente precisa ter um padronizar como é que vai ser feito isso, né? O que nós vamos usar para documentar. E
observabilidade, né? Que é uma das buzzwords do momento, né? Pode ticar aí, quem estiver brincando de startup bingo, pode ticar a observability aí, é uma das buzzwords, mas não à toa ela está sendo muito falada, porque é um desafio gigantesco, né? Com certeza. Tem um monte de microserviços, um monte de pequenos programas, e eu preciso garantir qual é o fluxo, o log de tudo isso, a relação entre logs de microserviços e de pontos específicos diferentes na minha aplicação, correlacionar tudo isso. Então, é um baita desafio, né? Porque senão a gente começa a ver, muita gente começa a aderir microserviço, né? A gente vê isso, o cara não sabe onde procurar as coisas, cara, né? Puta, peraí, onde é que tá o log? Ah, não, fala com o João. Aí o João que manja o log da não sei onde. Aí o João vai lá, vai olhar no, sei lá, no LK. Aí, putz, mas agora ele chamou a API e tal. E aí? Não, agora fala com o Roberto. Aí vai lá no Roberto, não, tem um log aqui no servidor. Ele loga numa instância lá num servidor Linux e ó, dá um tail lá no log. Aí, puta, mas e eu não sei aonde? Não, esse aí agora lá não sei aonde. Então, esse é centralização de logs, monitoramento, isso é um baita desafio, né? Você tem que, além de desenhar o flow do seu microserviço, o flow das pessoas, né, que cuidam disso. Exato. Você faz o organograma, né? A arquitetura você faz junto com o organograma, faz em cima do organograma, né? Faz um fluxo de chamado que o cara vai ter que abrir, de remote que vai ter que abrir para fazer cada coisa, né? Exato. Então, a ideia aqui, pessoal, até agora foi mostrar o seguinte para vocês. Não é só melhor usar microserviço. A minha opinião é que ele é necessário para a realidade de hoje, para a forma com que a gente entrega serviço hoje, a forma com que são as tecnologias, ele é necessário. Só que junto com ele vem um monte de desafios, né? Que são os desafios que a gente falou lá atrás. E aí entra o ponto onde o API Gateway pode nos ajudar, né? Então, uma arquitetura com API Gateway, então a gente tem, na verdade, o API Gateway aqui na frente, né? Novamente as setinhas infelizes aqui, deveriam estar na direção da request, não na direção do dado. Então a gente tem lá o API Gateway, então o front estático aqui, agora o API Gateway fazendo esse papel de registrar os logs, fazer o rate limit aqui, o throttling de requisições, padronizar o que tem que ser padronizado, então, em geral, REST, HTTP pro lado de cá, e aqui N protocolos que podem existir dos mais diversos, inclusive, de repente, eu posso ter um monolito aqui atrás, né, que é o que o Pimenta estava falando, né, Pimenta? Quase de repente tem o meu o meu monolito, que no começo começa só API Gateway e monolito, na verdade, uma migração, né? Quase isso também. E aí depois você vai colocando os microserviços embaixo e aí o API Gateway tem um papel também de auxílio na migração no estrangulamento mudando palavras, né? Quando eu estou microserviçando a minha aplicação, né? Então, trazendo ela para microserviço. E aí vem o API Gateway aqui na frente. Então, pronto. Agora chegamos no ponto onde acho que ficou claro que na escolha do uso do API Gateway, teríamos um... Espera aí, rapidinho. Teríamos um para aplicações que tem acesso externo e um para interno? Esse é um outro ponto que a API Gateway ajuda bastante a gente, né? Em geral, eu não preciso sempre expor as minhas APIs. Então, eu poderia ter aqui embaixo APIs internas, ou até um API Gateway que atenda internamente. E faz sentido. Aí a gente vai começar a entrar no detalhe de cada arquitetura, né? Mas faz sentido sim a gente ter acesso externo e interno, mas eu até, talvez a gente não colocou aqui, né, o Rafa e Pimenta, mas um ponto do uso de API Gateway também essa questão, né, de você usar o API Gateway para expor e colocar os controles nele e deixar talvez as suas APIs internas, os seus microserviços internos com uma preocupação menor ou com uma preocupação de segurança com um pouquinho menos de prioridade, né? Na verdade, que em questões de segurança, a preocupação é até a mesma, né? Mas sim, a gente tem cenários em que a gente expõe APIs para o mundo e a gente tem cenários em que as APIs são privadas. Aí depende muito do API Gateway que você está usando, mas normalmente eles suportam que você faça isso sem precisar de mais de um API Gateway, né? O API Gateway é um só, é o cara que centraliza, te ajuda na governança, na segurança,
log, rastreabilidade, né, performance. Então, um dos recursos que a galera até usa pouco em API Gateway é o recurso de cache, né? Você tem uma consulta que é feita toda hora e os dados dela não mudam muito, você pode configurar cache e blindar o seu back-end, né? Uma das grandes vantagens do API Gateway é ser o cara que blinda, né? Então, ele blinda a segurança, ele te dá a rastreabilidade ali agora fugiu a palavra. Mas observabilidade. Observabilidade também, né? Então, tudo que é tráfego norte-sul, que a gente fala, que é o que vem de fora e vai para dentro dos microserviços, o API Gateway está ali para isso, né? Não faz muito sentido, e aí até já colocando um ponto que às vezes a galera usa, que é comunicação interna dos microserviços passar para o API Gateway, né? Então, se essa pergunta da API privada foi para que os microserviços se comuniquem via API, não é tão interessante, né? A gente vê isso acontecendo e a gente não acha uma ideia muito interessante. Comunicação entre microserviços, aí você tem outras tecnologias, né? Como um mesh, algo que vai fazer mais sentido para monitorar isso, Envoy com muitas vezes a fila mesh. Também, né? Oi? Às vezes fila também. Isso, aí você tem brokers, filas e toda uma infraestrutura, uma tecnologia para comunicação entre os microserviços que estão ali no mesmo ecossistema, né? Exato. Isso não impede de você também trazer isso para uma gerência do API Gateway, mas mais para centralizar até logs e rastreabilidade, né? Aí já pensando em observabilidade, né? A gente está agora lançando no nosso API do SimCidia um recurso de mesh já integrado, que no futuro, cara, você tem a requisição que chegou externa, tá aqui, chegou um momento que ela vai para o back-end. Aí você vai começar a trazer métricas desse back-end junto ali, na sua métrica, rastrear, né? Na sua métrica para ter a rastreabilidade total do ciclo de vida daquela requisição, entendeu? Associar, né? Porque enquanto tá passando o tráfego externo pelo API Gateway, mas o interno talvez não, você tem algo lá no back-end que traga esse dado e fala assim, ó, isso tá referente àquela chamada na API externa. Esse é um grande desafio, exemplo, né? Se o microserviço 2 e o 3, por exemplo, se comunicassem, né, e o API Gateway só chegasse no 2, você nem sabe que existe o 3 quando está olhando do API Gateway, e o problema acontece lá no 3, né? Então, que é esse carinha aqui, né? Que é esse carinha aqui, né? Que é essa setinha nova. Desculpa, que o 2 e o N, na verdade, né? Exato, mas essa setinha aqui, eu que não tinha dado o Max aqui, ó. Essa aqui apareceu. Se eles interagem e você chamou o 2, teve um problema no N, você só vai descobrir que teve um problema no N a partir do 2. Hoje, exato. Do API Gateway, às vezes você não consegue, né? Isso aí varia de arquitetura para arquitetura, mas, cara, tem gente que prefere passar tudo por um API Gateway. Então, acho que eu respondendo um pouco a pergunta do Afonso, tem gente que prefere passar tudo, só que aí é aquela história, né? Você vai deixar de ter os benefícios de usar o que isso aqui tem de legal, que é Envoy, Istio, esse tipo de coisa. Tem um monte de coisa legal aqui, tipo ingestão de certificado, um monte de coisa legal que de repente você poderia estar usando aqui. Se você passa para cá e volta, talvez você perca tudo isso. Mas assim, não tem certo nem errado. Eu acho que de acordo com a necessidade de cada um, né? Tem, dependendo do seu volume, né? Se você passa essas requisições pelo API Gateway, você vai ter um tráfego de rede maior. Você pode ter problemas de segurança, enfim. Você vai passar por mais, às vezes, dispositivos. Então, às vezes, você está aqui dentro do mesmo host físico, né? Então, pode ser que você esteja aqui com Kubernetes, por exemplo, dentro de todos esses caras, porventura, esses caras estão dentro do mesmo nó. Aí você vai sair do nó, talvez você saia do nó, apesar que o API Gateway pode estar dentro do nó também, mas você vai acabar saindo, dependendo do caso, você vai sair do nó, como é o caso do API Gateway da AWS, né? Que ele está fora sempre, ele não está dentro do Kubernetes, né? Então você sai dele para ir para o mundo. E a gente pega até um caso de um cliente que a gente pegou com o SimCidia esses dias, que está em migração, mas a priori o Kubernetes está fora, o API Gateway está fora da AWS, então ele está no on-premise. Então você vai sair da AWS, vai sair do nó, vai sair do load balancer, vai ir para o on-premise, processar o API Gateway para uma comunicação que vai falar de dois caras que estão vizinhos um do lado do outro, dentro do mesmo servidor, né? Aí esse é o tipo de cenário que não faz sentido passar pelo API, né?
Ou, em geral, não faz sentido passar pelo API Gateway. Aí foi um ponto legal também que você colocou, que não necessariamente todos esses microserviços estão no mesmo lugar físico, estão na mesma infraestrutura, né? A gente trabalha muito também na área de pagamento. Cara, na área de pagamento tem alguns cenários, o cenário PCI já é complexo, e tem alguns cenários que tem que integrar com o HSM, que é um hardware para você fazer criptografia, um hardware físico que está lá no on-premise, para fazer. Então você tem um microserviço com um adaptador para conectar naquele hardware físico que está lá na casa do cliente, né? Aí você tem estratégia de ter ali um gateway federado, um gateway on-premise, um pedaço do seu gateway ali no on-premise para poder fazer essa comunicação externa. Sim. Então a gente tem vários cenários, tem VPN no meio do caminho, você tem que garantir estabilidade, conectividade, ter sempre uma estratégia, um backup aí da conectividade. Porque... Capacidade dos links, né? Às vezes você vai passar todo um fluxo por um link que a capacidade é muito pequena, sendo que você pode passar por aqui. Então, assim, é uma discussão ampla para responder a tua pergunta, Afonso. Mas, cara, é possível ter o mesmo API Gateway fazendo as duas funções, ou um API Gateway fazendo uma função, outro API Gateway fazendo outra. Mas é uma questão são vários sabores aí para ser colocado numa arquitetura, né? Puxando o Cloud HSM, deixa eu fazer uma ponte aqui, que acho que dá uma live depois também. A AWS tem um carinha chamado Cloud, falando sobre HSM. A AWS tem um produto chamado Cloud HSM, que ele não atende 100%, mas ele tem isolamento de hardware e atende alguns pontos de PCI, caso seja necessário, mas também não é barato. Então, tal qual um hardware, né? Então, depois um dia a gente poderia só falar sobre HSMs e explodir isso. Bom, vamos lá que o Rafa precisa de um tempinho também. API Gateway é caro? Porque assim, vamos supor, você tem uma aplicaçãozinha, 2 microserviços, eu preciso de um API Gateway? Porque vai... Preciso. A resposta do Pimenta foi clara, foi da lata. É o Rafa que respondeu ou o Pimenta? Eu. Entendi. Mas não é caro, o Pimenta, mas não é caro. Tô fazendo o papel do advogado de diabo aqui, tá? Mas não é caro. Uhum. Não, vamos lá. Por quê? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no outro cenário, numa outra empresa. Na época eu estava usando um API Gateway da AWS. Cara, tinha lá um monolitão, a empresa tinha um serviço de SMS. Tá? Não, desculpa, o serviço era de uma consulta cadastral aí, tipo um birô de dados aí, tá? E do dia para a noite fecharam um contrato gigante lá. E do dia para a noite a quantidade de requisições simplesmente foi de 10 mil por dia para 200 mil por dia, né? E eu fiquei sabendo no dia seguinte que já tinham vendido e que o cliente estava usando e estava derrubando tudo, né? O tudo era um back-end que estava lá antigo, que eu ainda não tinha olhado para ele. A gente estava com algumas estratégias ali de tirar o principal e o resumo, né? O back-end não estava aguentando, a operação, que era a operação que estava ferrando com tudo, a gente já estava reescrevendo em outra linguagem e, cara, a gente reescreveu isso para uma função, para um serverless. Na época a gente usou um Lambda, né? E o API Gateway estava na frente desse monolitão, né? 24 de dezembro de algum ano aí, a gente virou, foi 23 para 24, a gente virou só esse recurso para o meu service e falou, seja feliz aqui, cliente, estoure aqui as requisições que você está fazendo, porque esse contrato grande usava só essa consulta, né? Uhum. Então, com isso, a gente conseguiu dividir sem impacto para os outros 300 clientes que já usavam esse endpoint, né? Não precisei mudar o URL, não precisei mudar nada. Eu mudei no API Gateway e falei, essa operação aqui, em vez de ir para o back-end que está caindo, vai para esse service. Tinha um monstrolito aqui, você vê que chaveou para o microserviço 1, vamos dizer assim, né? Isso mesmo, né? Eu já tinha o API Gateway na frente do monstro. E, cara, a gente tinha vários gargalos que a gente foi ajustando, o banco era um deles. Normalmente o banco é o primeiro gargalo que aparece quando a gente tem restrições. Né? A gente tirou alguns passos, a gente deixou um token fixo para esse cliente específico, então não batia mais num pedaço do monolito de autenticação, que era outro que estava sentando também. Então, só com isso, né, a gente conseguiu manter o contrato, conseguiu aumentar a disponibilidade do serviço, sem derrubar o banco, sem prejudicar os outros clientes. E, cara, se eu não tivesse o API Gateway aqui, eu ia ter um impacto muito grande, né? Falo para o cliente, todas as 15 consultas que você faz, você vai fazer no endpoint 1, mas essa aqui você vai fazer no endpoint 2. O cara vai te matar, mano. Fala, você é louco. O cliente, às vezes,
contratou aquela integração para chamar a API e, cara, foi caro, e para ele fazer isso de novo, não é simples mudar um endpoint, né? Então, só essa de não mudar o endpoint e manter aí tudo centralizado foi um dos pontos. Se você tem 1 ou 100 microserviços, ainda vale a pena, né? Sim, e normalmente a cobrança dos API Gateways é por requisição. Então, se você tem pouca requisição, em geral, você vai pagar pouco. Esse era o ponto que eu ia perguntar. É isso aí. Então, esse é o ponto que eu ia perguntar. Tava ansioso que vai perguntar, mas esse era o ponto, né? Então, por exemplo, cara, honestamente não conheço modelo de negócio, o modelo de negócio em si, acho que nem é o ponto a gente dizer aqui, mas um exemplo que eu conheço, consigo dizer, que é o API Gateway da AWS, que, cara, é um produto relativamente novo, vamos dizer assim, né, que está evoluindo aos pouquinhos, mas já tá bem robusto. As requisições, se eu, por exemplo, tiver um microserviço, sei lá, ou 2 microserviços, eu posso subir uma API Gateway sem custo. Eu tenho lá um free tier razoável, e mesmo assim, quando eu tenho um volume muito grande, eu arrisco dizer aqui que mesmo que eu tiver uma aplicação econômica desse lado de cá, mesmo que a aplicação seja bem econômica, o custo da API Gateway, sei lá, não chega a 10% da infraestrutura. E proporcional ao crescimento, né? Se eu estou gastando $1.000, cara, eu não gasto nem 100 com o API Gateway. Então, se eu estou gastando $100, eu não gasto nem 10 com o API Gateway, né? Então, tendo em vista essa questão de, talvez meio que respondendo a questão de custo, é claro que não vai ser assim para todos os casos, mas você acredita que sim, que tem que o cara vai começar, coloca o API Gateway e nem pensa, na tua visão. Sim, acho que está começando um projeto novo, ou se já tem um projeto grande, cara, começa com um API Gateway, né? A Synsidia tem um produto que, na verdade, é uma API Suite, tem um pouco mais de recurso até que o API Gateway, mas não vem o caso agora, a gente pode até fazer um outro comparativo depois, lógico. Mas, cara, normalmente o API Gateway da Amazon eu conheço, já usei até que bastante. Ele começou como um proxy, realmente só como uma fachada ali, e acho que ele nasceu para poder permitir a execução de lambda externa, cara. Porque o primeiro recurso que ele teve ali foi você plugar uma lambda e o cognito para autenticação. Sei que vai ter alguma coisa de cognito aí também. É aquele ponto que a gente falou de protocolos distintos, né? A função lambda, ela não responde HTTP, né? Então, assim, ela não é um HTTP listener, né? Então, a API Gateway, um dos pontos que ele veio é justamente para atender essa questão. Lembrando que um API Gateway, do ponto de vista técnico, se agora a gente for baixar no nível da discussão, um API Gateway, inicialmente, não é um proxy reverso. Sim. O básico dele é pelo menos, né? Pelo menos isso. Então, normalmente eu peguei até um proxy com alguma coisinha de log, alguma coisinha de segurança, né? Então, o mínimo de API Gateway. E isso aí você vai agregando, né? Então, recursos de cache, de rate limit, né? O rate limit é muito importante. Nesse cenário mesmo que a gente estava vendo com o cliente, cara, a gente chegou no limite e falou, de 600 RPS não passa. Então, a gente colocou na API Gateway um limite de 600. Cara, responde qualquer coisa pro cara lá, responde 429 pro cara lá, mas pelo menos a aplicação dele do lado de lá consegue tratar e esperar um pouco, né? Justamente, se eu tenho 600 pessoas entrando para fazer compra, e, na verdade, 800 querendo comprar e eu só consigo atender 600, é melhor eu atender 600 por vez do que tentar deixar 800 entrar e as 800 derrubarem e nenhuma comprar, né? Então... e vamos lá, dá para tratar isso na casca, né, cara? Dá para tratar isso na casca, do lado de lá ele enfileira, sei lá, dá para resolver de outro jeito, né? Sim. E na questão de segurança, throttling, tentativa de invasão, enfim, né? Então, você consegue ter várias estratégias aí para... vazou um token, né, você precisa inibir logo o acesso desse token, expirar esse token rápido e tudo mais, né? Então, são recursos que a gente faz. A gente não pode esquecer que um API Gateway é um componente de complexidade a mais. Por outro lado, pelo que a gente viu aqui, pela discussão, acho que foi meio unânime, que faz sentido, até por alguns argumentos que o próprio Pimenta trouxe, que custo, por exemplo, é uma questão que a galera sempre fala, mas acho que o único entrave é o conhecimento. É conhecer pelo menos um API Gateway, ou conhecer alguns API Gateways, o que, por outro lado, é muito legal para quem está vendo, principalmente a galera mais nova que está vendo, está aprendendo. É assim, cara, você não escolhe um sistema operacional para você começar, não escolhe uma linguagem de programação para você começar, um front-end para quem é front, uma linguagem de front, ou para o cara que quer
tal full stacks, escolhe uma linguagem de front, uma linguagem de back e tal, cara, escolha uma API Gateway, cara, para você começar, para você saber um e conhecer um. Então aí você quebra isso e outra coisa, você passa a ter valor também, né? Então, quando a gente vai, certamente, se alguém for contratar, seja dev ou seja alguém de ops, ou seja alguém de DevOps, né, que tá na moda aí, mas vejam a live sobre DevOps depois para ficar claro isso. Cara, você conhecer uma API Gateway, saber o que é, saber como funciona, saber pôr para rodar, pode ser o diferencial entre você ser contratado ou não. Então, acho que desse ponto de vista é bom, não ruim. E tecnicamente falando das vantagens, não tem porquê você começar sem uma API Gateway, a não ser que você tenha uma necessidade de negócio muito latente, assim, né, de, sei lá, não pode porque não pode porque não pode, né? Você não tem uma API Gateway, por exemplo, a AWS API Gateway, né? A AWS API Gateway vai te trazer lock-in, você vai ficar preso. E aí existe uma exigência do negócio que não pode ter lock-in. E você precisa buscar um outro API Gateway. Existem API Gateway no mercado, inclusive open source e tal, inclusive com preço, com custo inicial baixo também, né? Então, procurem aí depois, procurem o Pimenta, depois ele passa contato aí do comercial também. Pimenta.dev, aí pronto. Pimenta.dev, vocês vão achar todos os meus contatos lá. Tá lá. E aí, cara, corre atrás com ele também. Se for perguntar para alguém, ele é o cara certo para perguntar, para ajudar. Beleza, senhores?